Olá! O programa da BI Rumos da Comunicação debate hoje o jornalismo guiado por dados como ferramenta de checagem de fatos. Para a conversa, chamamos a jornalista Thaís Seibert. Ela escreveu um artigo sobre esse tema, é mestre em comunicação pela Unicinos e doutora pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, além de cofundadora do Filtro Fact Checking. Para incrementar a conversa dentro do contexto da pandemia, chamamos o historiador André Pereira Neto. Ele é doutor em saúde coletiva pelo Instituto de Medicina Social da UERJ, pesquisador da ENSP e professor do programa de pós-graduação em Informação e Comunicação em Saúde do ICICT, Fiocruz. Da casa, temos Lívia Ferrari. Ela é jornalista com mais de 35 anos de profissão, trabalhou em vários jornais, consolidou a carreira no jornalismo econômico na antiga Gazeta Mercantil, onde foi editora na sucursal do Rio de Janeiro por quase 15 anos. Foi colaboradora na chamada Imprensa Alternativa, nos jornais Movimento e Repórter, e assessora de imprensa do BNDES por 12 anos. Atualmente escreve em várias publicações e é editora-chefe do site da BI e membro da Comissão de Cultura e Lazer da BI. Meu nome é Andréa Pena, sou jornalista, mestre em Ciência da Informação pela UFRJ e diretora de jornalismo da BI. Eu vou fazer a primeira pergunta para a Thaís. O aprimoramento do jornalismo tradicional, a partir da ferramenta de checagem de fatos, que já acontece em algumas publicações, isso foi uma solução devido à enxurrada de fake news promovida nas mídias sociais? Bem, obrigada pelo convite, por participar dessa roda de conversa aí. Essa pergunta ela é bem interessante, porque o jornalismo de verificação, esse formato que a gente conhece de fact-checking, né, com muitas vezes aplicando um selo, atribuindo critérios se a mensagem é verdadeira, se ela é falsa, se ela é distorcida, exagerada, esse formato ele é novo. Mas a prática em si de checagem de fatos, ela é própria do jornalismo, esse que a gente conhece pelo menos a partir do século XX, né, o jornalismo que se consolidou nesse ambiente do capitalismo, da democracia, todas essas coisas entrecortadas no século XX, mas onde o jornalismo se firmou efetivamente como uma profissão, que tem alguns códigos deontológicos, algumas práticas compartilhadas pelos jornalistas, e uma delas é a verificação, né? Um dos princípios é a verificação, que sempre se apure os fatos, se apure as evidências que possam comprovar se um acontecimento ele se confirma ou não. Então, a checagem em si, ela não é uma novidade, ela deve ser, né, está na deontologia, ela está no dever ser, né, do jornalismo. Então, até tem a crítica da questão do fake news ser traduzido como notícia falsa, porque falso não pode ser notícia, porque se não se comprova não é notícia, né? Então, tá no dever ser que a gente busque as evidências sempre, isso é parte da apuração jornalística. Agora, claro, quando a gente vive esse ambiente de desinformação, né, de uma circulação muito grande de conteúdos que vêm de diferentes fontes, fontes essas que não têm esse mesmo critério, esses mesmos cuidados, é preciso responder também a esse movimento. Então, acredito que acabou sendo meio que natural que o jornalismo assumisse esse papel. A prática de fact-checking ela já vinha acontecendo com este formato, né, de atribuir selos de verdadeiro, de falso ao discurso público, já vinha há pelo menos 10 anos, 10, 15 anos nos Estados Unidos, em outros países, e o Brasil viu essa ascensão principalmente a partir de 2018, mas também já tinha iniciativas atuando há mais tempo, muito como uma resposta, como uma tentativa de resposta, porque a gente sabe que ainda tem muito chão, né, para a gente conseguir responder à velocidade com que a desinformação circula. Obrigado, Andréia, Lívia, pelo convite. Eu acho que, para começar a esquentar aqui a nossa conversa, eu acho que é importante que as pessoas que estão assistindo levem em consideração essa expressão, né? Pensem sobre essa expressão, fake news. Né? Fake news pressupõe que tenha existido uma true news. Antes da fake news existiu uma true news, uma notícia verdadeira, e agora existe uma notícia falsa. Né?
e não é difícil, e todos nós, e vocês que estão nos acompanhando aqui agora, incontáveis notícias falsas que foram veiculadas pelos grandes órgãos de imprensa no Brasil e no mundo. Então, são incontáveis. Toda a discussão sobre o chamado quarto poder que a mídia exerce aqui no nosso país, sobretudo com os conglomerados de comunicação, que são dominados por algumas famílias, que dominam os conglomerados de comunicação e definem o que é que vai entrar na pauta, o que não vai entrar na pauta, quanto tempo demora para aquela informação ser divulgada, e a informação ser divulgada muitas vezes sem fato, sem fonte, sem dado, sem prova. Então, a fake news não nasceu com a internet, a fake news não nasceu com as redes sociais, a fake news é anterior à internet, a fake news é anterior às mídias sociais. O que nós temos hoje em dia é o poder de cada um de nós, eu, a Thaís, a Andréia, a Lívia e cada um de nós que está assistindo, de produzir conteúdo. Então, como cada um de nós pode produzir conteúdo, existem pessoas que produzem conteúdo sem fundamento. Existem pessoas que produzem conteúdo intencionalmente para iludir os outros. Existem pessoas que procuram produzir conteúdo com certeza que estão produzindo alguma coisa boa, ou correta, mas depois não estão produzindo uma coisa boa e correta. Então, nesse ambiente em que cada um de nós pode produzir informação, e não só que essa informação pode, inclusive, viralizar, pode virar uma coisa que repercuta e que se propague pelo mundo da comunicação, que resolveram, normalmente a mídia tradicional, resolveu chamar e dar um carimbo para a mídia da internet, como se ela fosse a mídia da mentira e a mídia da televisão fosse a mídia da verdade. E as coisas, infelizmente, poderia ser assim, que seria mais fácil, é o branco e preto, mas a vida não é branco e preto, a vida não é regida por essa ordem essa bipolaridade. Existe notícia falsa na chamada mídia massiva e existe notícia falsa na chamada mídia pós-massiva. Então, a gente tem que tirar um pouco essa ideia de que cuidado com a internet, que lá é o lugar da mentira e vamos ter toda a atenção com o Jornal Nacional, que o Jornal Nacional é o lugar da verdade. O Jornal Nacional não é o lugar da verdade. Alguma verdade e alguma mentira é. Tem autores que já veem isso no nosso curso que nós estamos organizando aqui na Fiocruz do Rio de Janeiro, professoras que remontam ao século XIX, Quer dizer, que a mídia, já desde o século XIX, já é uma produtora de mentiras. Então, essa ideia de que a mídia massiva ou a grande imprensa também produz mentiras intencionalmente para formar opinião. Haja visto aí, quem acompanha os debates eleitorais, a véspera da eleição, como é que eles fazem para interferir nos rumos eleitorais. Gostaria de entrar nessa conversa. O que a Thaís colocou e o André colocou são temas muito importantes. É claro que eu entendo que com as redes sociais, a velocidade da disseminação dessas informações verdadeiras ou não, ou falsas informações, elas se propagam com uma velocidade muito assustadora. A gente tem os Twitters, tem os Instagram, a gente tem as redes sociais, tem a internet. Então, isso chega no mundo muito rapidinho, muito diferente do que é uma imprensa impressa, a imprensa tradicional do papel. Então, a coisa dos online, dos sites, tem uma velocidade enorme. Os robôs, a gente tomou maior contato com isso no período eleitoral de Trump, Bolsonaro, como se usou essa arma da inteligência artificial em se acionar robôs para você fazer maior quantidade de informações. Mas eu acho que é interessante a gente discutir também aqui, porque no trabalho que a Thaís, no artigo que ela escreve, ela fala, e ela falou aqui também, na categoria de informações distorcidas, tem esse grau de análise. E eu entendo, eu gostaria que vocês comentassem também, porque a fake news, e o André também já abordou isso, a fake news em cima de uma ideia, construir uma narrativa ideológica. Não é só uma fake news em cima de um factual errado, falso. No debate de campanha eleitoral, que eu vou pegar um déficit
público de tantos por cento, não é uma questão pontual, mas sim quando você usa todo um conceito falso, uma premissa falsa para você disseminar isso, uma ideologia. E isso a gente viu em diversos momentos na história recente desse país. Eu estou me lembrando aqui a própria construção de narrativas falsas que a própria grande imprensa utilizou e fez muita matéria, como caixa preta de BNDES, ou como exportações de serviços para Cuba e Venezuela, países fechados, ditatoriais, e que se constrói toda uma narrativa, se desenvolve toda uma argumentação falsa em cima de premissas falsas para se construir um desmonte ou de um governo, como foi a desestabilização do governo da Dilma, que levou ao golpe. Enfim, como você utiliza a ideologia, o fake news, para construir um discurso ideológico de desmonte do que está ali. Então, acho que isso também é uma coisa muito interessante que a gente está vivenciando hoje dentro desse grande aspecto da fake news, né? Isso não se comprova com jornalismo de dados só, é uma construção de uma narrativa. Queria que vocês fizessem algum comentário sobre isso, se o estudo da Thaís chegou a abordar essa questão. Eu gostei de ambas as contribuições e provocações até, né? E eu vou responder e já vou deixar outra pergunta. É claro que existem vícios de cobertura jornalística, erros jornalísticos, desvios éticos jornalísticos. Eu acho que, acima de tudo, a gente está falando nessas construções de narrativa de problemas de enquadramento, de problemas de processo jornalístico, processo de edição, enfim, que eles podem ser erros e podem ser desvios éticos e podem ser condutas calculadas, tudo isso pode, né? Então, não estou dizendo também que o jornalismo tradicional, ele sempre foi perfeito, bem feito, e ele continua, inclusive, sendo muito fortemente criticado, porque muitas vezes ele coloca a perder o trabalho do fact-checking, porque enquanto o fact-checking está lá tentando né, resgatar alguma verdade nesses discursos e nessas disputas de narrativas, um grande jornal vai lá, abre aspas e coloca uma frase entre, enfim, qualquer adjetivo que a gente possa dizer, mas polêmica, para dizer o mínimo, e isso né, estampado numa manchete, num grande jornal, num grande portal, enfim, acaba disseminando mais desinformação, acaba desinformando mais do que colaborando com o restabelecimento de alguma verdade nesses discursos. Então, existe essa dicotomia, isso é um problema. Mas eu ainda assim acho que são fenômenos diferentes. Os erros jornalísticos, os enquadramentos mal intencionados, algumas distorções que podem ocorrer na imprensa, ainda assim eu acho que é um fenômeno diferente dessa narrativa construída ideologicamente por algum objetivo que queira ser alcançado nesse ambiente de mídias sociais, com algum impacto calculado nesse ambiente de mídias sociais. E se a gente colocar essas duas coisas no mesmo nível, então não sei o que fazemos com a nossa carreira como jornalista, porque se a gente acha que a gente está nesse mesmo patamar do que os disseminadores e criadores de fake news, se nós somos iguais a eles, então tem alguma coisa muito errada na nossa profissão. Então eu acho que a gente precisa separar essas duas coisas em primeiro lugar. Falando sobre isso, o que ajudaria talvez, né, e é a defesa que a partir dos estudos e dos achados da tese poderia, né, ajudar a formar até um público, uma leitura mais crítica, enfim, eu acho que a grande questão é essa, para a gente conseguir contrapor esses discursos, não basta um selo, né, a minha tese de doutorado trabalhou em cima desse formato de fact-checking que atribui selos e muitas vezes eles são bem problemáticos, né. No fim das contas, o que fica é a transparência do processo. E a transparência do processo, ela vale para o nosso processo jornalístico, a gente mostrar cada vez mais a nossa apuração. Olha, nós fizemos essa matéria, e isso é algo que nas iniciativas fora da grande mídia, onde, aliás, nasceu o fact-checking, o fact-checking no Brasil não começa na Folha, no Estadão, no Globo, ele começa em iniciativas menores, né, iniciativas independentes e que, enfim, estão ganhando robustez, como Aos Fatos, Agência Lupa. Cristina Tartaglia até era do Globo antes de fundar a Lupa, mas ganha corpo essa agência de checagem numa instância mais alternativa. Bom, eu perdi um pouco a linha do raciocínio, mas o ponto é,
precisamos de mais transparência, né? O ponto-chave é esse, precisamos de mais transparência em relação a todo esse processo jornalístico, a mostrar o nosso processo. Algumas iniciativas fora do mainstream têm feito isso, no sentido de dizer, olha, estamos fazendo essa matéria por isso, essa matéria é importante por isso, e essas são as nossas fontes. Nós ouvimos A, B, C e D, nós estamos te dando aqui os links, aqui está a informação, né? Não com essas palavras, mas isso está contido no texto. Isso é uma forma de transparência que pode melhorar essa relação e ajudar a atenuar alguns erros de enquadramento e de todas as questões que foram levantadas. E isso vale para o poder público também, porque quando se fala em caixa preta do BNDES, que foi o exemplo que você citou aí, né, ou qualquer outro tipo de suspeita que o jornalismo levanta, se essas informações estiverem disponíveis, se isso estiver sob domínio da população, de qualquer cidadão, inclusive da imprensa, né? Então, se houver transparência também da parte do governo de prestar suas contas, de oferecer seus dados, é por isso que a gente defende tanto o jornalismo de dados e a transparência como instrumentos nesse ambiente de desinformação, porque contra a desinformação, somente a informação. Então, respondendo esse conjunto de coisas, eu diria isso, mas eu devolveria uma pergunta para vocês. Então, se não é o jornalismo, né? Porque eu já iniciei a minha conversa dizendo, me parece natural que seja o jornalismo quem vai fazer esse tipo de avaliação dos discursos, porque faz parte do dever ser do jornalismo buscar a certificação, buscar os elementos, as evidências daquilo que a gente está noticiando. Se não for, então, o jornalismo, quem deve fazer esse processo? A quem cabe verificar os conteúdos? A quem cabe mostrar e apontar caminhos para, se não colocar com selos, que eu acho que eles são problemáticos mesmos, mas a quem cabe, então, apontar esse caminho, se não o jornalista? Thaís, evidentemente que eu não quis, de maneira alguma, comparar o jornalista com o hacker ou a pessoa que posta de maneira, enfim, mal intencionada informações na internet. É bom lembrar, Lívia, que a internet deixou de ser há muito tempo uma área da liberdade. Não é mais o terreno da liberdade, é o terreno do controle. É o terreno do controle que nos controla e controla o que a gente posta. Então, já o sonho de uma internet livre, onde se posta e tudo viraliza, não é bem assim, né? Então, quem ainda continua com esse sonho, com essa utopia, eu recomendo que abaixe um pouco a bola, aí, quando a gente fala aqui na linguagem futebolística, né? Abaixe um pouco a bola para poder não achar que o negócio está nesse ponto. Agora, sem dúvida, a Hannah Arendt já falou há alguns anos atrás e já publicou, mostrando que a grande imprensa, a grande mídia, serve ao poder e o poder se serve da grande mídia. Então, não é o André que está falando isso. O André falar isso não tem a menor bola. Então, o André é o coitado, um sujeito aí, um pesquisador aí em fim de carreira, já não tem nada a menor bola. Hannah Arendt já começa a ficar um pouco mais complicada, né? Mais difícil. Mas eu me lembro, já que a Andréia nos apresentou aí como colegas de tempos áureos de luta contra a ditadura, em 1975, Thaís, eu era presidente do Grêmio do meu colégio secundário aqui no Rio de Janeiro e nós fomos surpreendidos na manhã do dia 25 de outubro com o assassinato do jornalista Vladimir Herzog. O jornalista Vladimir Herzog depois virou prêmio Vladimir Herzog de liberdade de expressão. Ele foi assassinado pela ditadura, nos porões da ditadura. E o Sistema Globo de Informação e os jornalistas que trabalhavam para o Sistema Globo de Informação e para o Estadão e para todos os grandes órgãos de grande imprensa reiteravam que o nosso colega, o jornalista Vladimir Herzog, tinha se matado dentro da cela da ditadura. Passamos anos lutando para reverter essa verdade falsa, essa fake news, uma grande fake news. Anos e mais anos, e a Rede Globo reiterando que o Vladimir Herzog teria se suicidado. Um fotógrafo que teve agora no Brasil, agora há pouco tempo, está morando no exterior, tirou uma fotografia que se tornou quase que um emblema da luta contra a ditadura e pela liberdade de expressão, onde mostra que a altura da janela, da grade, onde o Vladimir Herzog estava pendurado, não dava para ele se matar. Ele alcançava o chão. A perna dele está dobrada e o pé está encostado no chão.
ou seja, ele não se matou. Então, ele foi assassinado. Então, tinha um documento que era uma fotografia, mas mesmo assim, a grande imprensa, que é mentirosa, em geral não checa fatos, no meu entender, não tem legitimidade o Globo, a Folha de São Paulo, o nosso Paulo Henrique Amorim, saudoso Paulo Henrique Amorim, publicou um best-seller que é chamado Quarto Poder. A grande imprensa do Brasil sempre esteve a serviço do poder. Haja visto o papel que a grande imprensa teve durante a derrubada do presidente João Goulart, não é? E o início da ditadura, e todo o período da ditadura, não é? Com jornalistas publicando matérias mentirosas sobre o João Goulart, né? Sobre o Brizola e sobre todo mundo que... O Brizola, durante a campanha eleitoral, uma das vezes, ele entrou na justiça para ter direito de resposta à Rede Globo. É uma gravação histórica do direito de resposta que o Brizola conseguiu. Então, eu quis dizer, quer dizer, é claro que são mentiras diferentes. A diferença é que uma serve ao poder, está vinculada ao poder, associada ao poder, diretamente a serviço do poder, e o poder é serviço dela. O presidente Bolsonaro agora resolveu arrumar o inimigo que é a Rede Globo. Então, nós vivemos hoje uma situação muito extraordinária. A Rede Globo sempre esteve a serviço do poder, e o poder sempre esteve a serviço da Rede Globo, e agora ele resolveu rivalizar-se por razões das mais, sei lá, enfim, chega a ser até irônicas, se não fossem cômicas, né? As razões que levam ele a não se servir da Globo, né? E a Globo se servir dele, né? Mas, de qualquer maneira, é um caso excepcional, né? Na história da comunicação do Brasil, né? Sobretudo aí no período pós-88, com a Constituinte, né? Então, o papel da Rede Globo nos debates do primeiro e do segundo turno com o presidente Lula, quando ele perdia a eleição, inventando o filho que ele tinha abandonado, formando opinião pública contrária ao presidente Lula. Isso aí fez uma edição, a Globo fez uma edição de uma Sim, claro. Então, a grande imprensa, é bom que os jornalistas saibam disso. Que os jornalistas não repitam que fact-checking pode ser feito pela Globo. Fact-checking não pode ser feito pela Globo, porque a Globo não tem moral. Pois é, se me permite, eu queria retomar esse ponto, porque o fact-checking foi cooptado o fact-checking foi cooptado pela grande imprensa. Eu fiz questão de restabelecer quando estava falando que essa prática, ela nasce em mídias alternativas, ela nasce em outros espaços. Então, aos fatos, por exemplo, ele é igual à Globo, ele também está ao lado do poder. Essas iniciativas que vieram depois, que são nativas digitais, que vêm com jornalistas que, assim como eu e como vocês, também não concordam com esse tipo de postura histórica que a gente sabe que teve, a gente não nega isso, estabeleceram outras instâncias de trabalho, inclusive com novas práticas. Elas estão iguais à Globo também, elas também não têm legitimidade. Quem tem legitimidade, o que a gente pode esperar, então? Até porque esses veículos alternativos, até uma palavra difícil de usar, porque ainda mais com as referências históricas que vieram aqui. Eu acho que eles são veículos, enfim, não dependentes de grandes corporações. Talvez pudesse classificar dessa forma. Essa mídia que tenta encontrar outras formas de financiamento com muita dificuldade, outros métodos de trabalho, outros espaços de trabalho, justamente para se distanciar dessa outra, que é entendida como sinônimo de jornalismo por uma herança histórica, enfim, de domínio, ela não serve para nada também, então, ela não tem legitimidade também. Essa, acho que a gente precisa parar de olhar só para a Globo como se a Globo fosse tudo. Claro, o fact-checking foi cooptado por essas corporações, e talvez esse seja o problema também da credibilidade dessa prática. Eu queria entrar nessa conversa. Pegando o gancho disso que a Thaís falou. O fact-checking é exatamente uma retaguarda que alguns jornalistas fizeram para combater, de um lado, a ultradireita que enxurrava a população com notícias manipuladas, distorcidas, mentirosas, etc. E, por outro lado, uma barreira também ao que se convencionou chamar de grande imprensa, que também fazia uma barreira enorme, por exemplo,
na defesa, quando teve o golpe de 2016, né? Então, foi exatamente nesse período que as empresas de fact-check começam a ter alguma musculatura, começam a se desenvolver, e ela é depois cooptada. Ela é cooptada, não sei se cooptada, ela é assimilada, né? Quer dizer, a grande mídia ela acaba fazendo um processo autofágico, né? Então, por exemplo, você vê durante esse processo eleitoral que nós tivemos agora em 2020, onde tudo que os candidatos faziam, principalmente nas grandes cidades, os jornais iam conferir. Se o prefeito A falava, não, o meu caixa é de não sei quantos bilhões, eles, não, a gente conferiu no site da prefeitura, diz que o caixa está em tanto, que o déficit está em X. Então, assim... Mas isso é, desculpe, André, essa coisa mais factual, ela é mais palpável de você derrubar numa checagem de dados. Claro, o déficit não é esse, é aquele, superávit é tanto. Não, eu sei, mas veja só, o discurso, uma narrativa é muito mais... Pois é, mas o que a Thaís levanta é o seguinte, uma coisa é a narrativa, né? Organizada, orquestrada pelo que se chamou de grande mídia ou pela a mídia da ultradireita, principalmente nas mídias sociais. Isso é uma coisa. Outra coisa são os jornalistas que estão dentro ou não dessa grande mídia, que fazem uma checagem de fatos de tudo que sai. E esse exemplo até que você deu, que a Thaís levantou também, sobre a caixa preta do BNDES, é um exemplo ótimo. É um exemplo ótimo, onde a imprensa comprou aquela ideia da caixa preta do BNDES, embarcou totalmente, e as empresas de fact-checking e vários jornalistas, como Paulo Henrique Amorim, como Fernando Moraes e vários outros, se utilizaram do trabalho de empresas de fact-checking para combater não só essa, mas várias outras. Eu gostaria de pegar um gancho também do que a Thaís falou. É claro que a checagem é a matéria básica do jornalismo, do trabalho do dia a dia. Eu trabalho em jornal até hoje, a gente tem que sempre checar e ter a fidelidade e a credibilidade da informação. Agora, o que eu observo é que, para você combater a informação falsa, é importante, o que eu aprendi quando eu, há muitos anos, estava na faculdade, é ouvir os dois lados. É você ouvir outros lados da mesma informação. E o que eu sinto no meu dia de trabalho é que você hoje perdeu essa prática de ouvir os dois lados. Você usa a grande imprensa, ouve as mesmas fontes. A gente sabe muito bem que fontes você quer usar, se você quer defender esta ou aquela ideia. Então, hoje os jornais, eles não são... Está faltando pluralidade. Alguns jornais estão tentando fazer esse caminho um pouco mais de volta. Mas o discurso ficou muito nisso, né? A partir de alguns movimentos que a gente teve nesse país. Estou falando pós-democracia, não estou falando de período de Getúlio, da ditadura das propagandas do Dia da Raça, nem estou falando da ditadura militar, que a gente tinha toda aquela construção da mídia oficial ufanista, né? A gente está falando do período democrático, né? Pós a recuperação da democracia. E a gente vê esse tipo de comportamento, a gente não ouve a diversidade, a pluralidade das fontes, é muito focado em poucas fontes e sabendo já o que elas vão defender. Porque se fosse respeitada essa prática básica do jornalismo de checar e ouvir todos os lados, ou o maior número possível de lados, você poderia se evitar muitos equívocos de informação. Por exemplo, a própria Operação Lava Jato, ninguém é a favor de corrupção, mas a maneira que ela foi conduzida, a maneira que foi criado um Sérgio Moro na imprensa, pela grande imprensa, e depois precisou vir o Intercept para derrubar aquelas verdades e mostrar que
Sérgio Moro e toda a operação, a força-tarefa da Lava Jato não foi tão... cometeu alguns equívocos, para ser sutil, para se desconstruir aquilo tudo. E 2 jornais vieram a público, uma revista e a Folha, a Ombudsman da Folha, que aliás é excelente, admitir um erro de ter apostado tudo naquela campanha de Sérgio Moro. Isso é uma questão muito importante. É claro que tem os interesses do jornal e tem os interesses políticos enfim, você estava num processo de desmonte do país, né? E continuamos nesse processo. Então, acho que para isso, cada vez mais ouvir mais fontes, ter mais pluralidade de opiniões, eu acho que esse é um caminho importante a ser traçado, a ser recuperado, né? Queria ouvir o professor primeiro, depois eu comento esse assunto. Eu me atravessei, então deixo... Eu talvez do alto dos meus 60 anos, eu não tenho mais ilusões. Né? Também tem mais de 60, viu, professor? Eu não tenho mais as ilusões da Lívia. E lendo Hannah Arendt, eu vou dizer a vocês que não se mostra os 2 lados, porque a grande mídia está associada com poder, Lívia. Ela nunca vai mostrar os 2 lados. Não vai mostrar. Não mostrou, não mostra e não mostrará, porque está associada a um projeto de poder. A Globo News é um exemplo claro. Não tem ninguém que fale contra o neoliberalismo. Todos os comentaristas defendem, cada um à sua maneira, o projeto e a filosofia neoliberal que é hoje predominante no mundo. Outras filosofias menos neoliberais ou críticas ao neoliberalismo ou alternativas ao neoliberalismo não entram na Globo. Não adianta ser inteligente, estudioso, doutor, pós-doutor, inteligente, sensível, educado. Não entra. Não entra porque não coaduna com o projeto de poder que a grande mídia tem. Nem na Record, nem na SBT. Eu falo da Globo, Lívia, porque a Globo exerce um poder ditatorial sobre a informação no Brasil. É uma ditadura da informação. Eles acusam e demonizam as pessoas e depois as pessoas não têm direito de responder à demonização que eles fizeram naquele dia. E é uma concessão pública. É uma concessão pública. É claro que o presidente Lula e a presidente Dilma foram coniventes com tudo isso. Foram. E um outro presidente que entrar social-democrata, que seja qualquer um deles, vai ser conivente, porque é um elefante, é um dragão, é uma coisa imensa e que tem apoio da opinião pública. Então é muito difícil lidar com ele. Agora, o que eu quero dizer tudo isso aqui, Thaís, é porque essa expressão fake news sugere ou pressupõe que tenha uma true news. E essa true news, a notícia verdadeira, seja da mídia, da grande mídia. E existem exemplos aos baldes para mostrar que não. Esse agora da Globo News, que você, quando acabar aqui o programa, meus amigos que estão assistindo, vão desligar aqui a nossa emissão, vão ligar a Globo News e só vão ouvir falas a favor da privatização da Petrobras, da privatização da SEDAI, da privatização do não sei o quê, redução dos direitos dos trabalhadores. Só tem uma fonte para a matéria. Não, pode ter várias, Lívia. São várias, mas que falam a mesma coisa. Falam a mesma coisa. Elas são várias, mas falam a mesma coisa. As fontes, mas quando eu falo fontes várias, são de opiniões variadas. Isso não existe. Essa ilusão, Lívia, não existe. Não existe desde Hannah Arendt. Eu acredito que desde Hannah Arendt que não existe essa ilusão, não existe. A Hannah Arendt já mostrou que isso é uma ilusão. A gente está iludido. E os meninos e as meninas que fazem faculdade de comunicação são alimentados com essa ilusão. Não sei que faculdade de comunicação é essa que vocês fazem, que são alimentados. Porque eu que fiz história, eu sou alimentado desde o primeiro período que, por exemplo, Inconfidência Mineira. Todo mundo repete Inconfidência. Por que chama Inconfidência Mineira? Esse é o nome que os portugueses deram aos rebeldes de Ouro Preto. Porque eles são inconfidentes. E inconfidente é em quem você não confia.
Inconfidente, você não pode confiar, você não pode confidenciar nada. É inconfidente. É claro que é um discriminatório, preconceituoso, policialesco, que a coroa portuguesa estabeleceu aos nossos modestíssimos rebeldes de Ouro Preto, Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier. Muito bem. Aí, os historiadores e os livros didáticos e os meninos e o filho da Thaís e meu neto vão sair repetindo Inconfidente Mineiro. Agora, eu, quando faço história, na faculdade de história, falo, olha, cuidado aí, olha esse termo, olha que a história serve ao poder, olha que o livro didático serve ao poder, olha que o livro didático atende a certos interesses, também é uma outra empresa, outra indústria, que é a indústria do livro didático, né, que atende a interesses ideológicos, particulares. Então, é nesse sentido que eu estou querendo dizer. A gente, como historiador, a gente é muito formado nesse ambiente da criticidade. Então, eu fico surpreso. Outro dia, um aluno nosso aqui do nosso curso me ligou, André, não vou poder continuar. E aí dividi uma live com ele. Ele ficou tecendo louros à grande imprensa. Eu falei, gente, que isso? Que isso? Onde é que nós estamos? Tecendo louros, como se fosse a casa da verdade, o lugar que se checa informação. Se checa como? Demoraram 20 anos, 30 anos para a Globo assumir que errou quando falou que o Vladimir Herzog tinha se suicidado. Eu falo do Vladimir Herzog porque nós estamos falando de uma emissão da ABI. E no meu tempo, lá em 75, eu me lembro que foi uma manifestação na ABI para que a ABI se colocasse contra essa versão que estava sendo veiculada que o Vladimir Herzog tinha se suicidado. Várias manifestações, vários atos públicos que nós fizemos, pressão da opinião pública, no final da década de 70, para que fosse revertida essa versão. Não adiantou nada. Agora, Vladimir Herzog era 1, paulista, 2, judeu, 3, branco. Então, com essas 3 características, a coisa mudou de conotação, teve uma repercussão internacional tremenda, o assassinato do Vladimir Herzog, e hoje é o prêmio de liberdade de imprensa do nosso país, mais reconhecido e mais importante. A viúva está até hoje lutando para manter o legado do jornalista Vladimir Herzog. Então, a ABI, para mim, é igual a Vladimir Herzog. A ABI, sim, por exemplo, poderia se transformar, no meu modesto entender, numa agência de fast-checking. Instituições com o nome da ABI, com a reputação da ABI, né, com a dignidade que a ABI sempre teve, o ABI de Barbosa Lima Sobrinho, que é quando eu conheci o Barbosa Lima Sobrinho presidindo a ABI, né, essa sim era uma instituição que poderia ser uma instituição de fact-checking. Na nossa casa da saúde, a Fundação Oswaldo Cruz devia ser uma instituição de fact-checking na área da saúde. A Fundação Oswaldo Cruz tem cientistas, tem pesquisadores, tem competências e tem pessoas que poderiam checar a veracidade de informações relacionadas com a saúde. Né? Aí você tira do Ministério da Saúde e tira do órgão governamental e tira do órgão da grande mídia essa responsabilidade. Você perguntou naquela hora quem é que faria isso. Eu, por exemplo, na área da saúde, estou sugerindo e estou, Thaís, a gente não teve chance de conversar, eu estou com um projeto muito forte na Fiocruz de selo, de certificação de sites de saúde. Eu tenho um projeto, meu projeto principal de pesquisa é de certificação de site de saúde. Você tem que apresentar um site de qualidade certificado com selo Fiocruz. E é nesse que a população tem que confiar, e não no fake news. Tem dúvidas sobre Covid? Vai no site da Fiocruz, onde tem um site com informações cientificamente compravas, legíveis, compreensíveis para toda a população. Você vê que ponto a gente chegou, né, André? A gente precisa hoje criar um consórcio de empresa, de mídia, para você dar os dados de mortos e contaminados por Covid. Você precisa ter um selo de certificação. Mas é a grande mídia, então temos questões aí implicadas. A gente começa a entrar nesses atravessamentos. E aí, vamos confiar na Globo, no Estadão? Mas o que eu quero dizer, a que ponto você chegou do descrédito desse Estado? Dos dados públicos. Mas olha, antes da Thaís falar, eu queria só lembrar o seguinte, até em algum momento atrás, você tinha movimentos de ultradireita que faziam um carnaval e você tinha instituições
fidedignas que se contrapunham. A partir do Boris Johnson na Inglaterra, do Trump, principalmente do Trump nos Estados Unidos, e do Bolsonaro no Brasil, você teve uma reviravolta nessa história. E nessa pandemia você tem exatamente o oposto. Você tem a grande mídia, essa grande mídia que a gente está atacando, que eu concordo com todas as críticas, mas é ela que está se contrapondo junto com instituições científicas de credibilidade, como a Fiocruz, as imensas mentiras propagandeadas pelo ministro da Saúde, pelo presidente da República. Olha só que coisa mais louca. Alianças de conveniência, porque eu Quem diria? Entenderem. Eu não estou entrando nesse mérito. Eu acho ótimo. Eu não estou entrando nesse mérito. Para mim, o pior é um ministro da Saúde falar as barbaridades que tem falado, inclusive hoje, e um presidente da República falar as barbaridades que tem falado, como disse até inclusive hoje. Então, assim, isso aqui é uma barbaridade tão grande que essa empresa que a gente está criticando é que está se contrapondo, se valendo, inclusive, da ciência de instituições científicas robustas e reconhecidas. Vamos lá, Thaís? Tá, vamos de novo. Eu gosto de ouvir, porque aí vamos lá. Eu acho que eu estou numa posição que eu posso perguntar, né? Eu sou mais jovem, eu estou começando e eu quero aprender com vocês. Mas vamos lá. Essa questão dos dois lados, né? As observações, especialmente da perspectiva do neoliberalismo e tal, não há o que se dizer. Mas existe também um outro lado dessa discussão do doisladismo, se não é o doisladismo que acaba também dando voz para quem não deve ter voz, né? Ele é confundido muitas vezes assuntos que não são opinião. Racismo não é uma questão de opinião, então não se deve ouvir o outro lado. Tem um lado que é o lado da direção correta, enfim, tem coisas que a gente... não sou eu que estou dizendo também, né? Isso tem estudos sendo feitos nessa direção, cobrando, inclusive, esse posicionamento do jornalismo, porque em nome da tal pluralidade, em nome da tal imparcialidade, se apostou nessa prática do doisladismo, que muitas vezes coloca em posições iguais discursos que não devem ter posições iguais, que é a mesma discussão que a gente iniciou aqui dos propagadores de fake news e dessa imprensa que agora está sendo quem se posiciona. Então, acho que nem sempre é o caso. Talvez seja mais necessário, ainda mais num ambiente. E aí, você falou, Lívia, várias vezes, opiniões diferentes. Talvez seja cada vez mais um caminho, então a gente... não é difícil estabelecer, mas aonde eu quero chegar é que o cenário de desinformação, essas nuances do que não é necessariamente totalmente equivocado, mas é distorcido, mas tem uma narrativa ideológica, mas, ele é muito pautado por opiniões que não são baseadas em evidências, por opiniões que não são baseadas em fatos. A gente diz que deve ter fatos confiáveis para formar opiniões. Cada vez mais se forma opinião em cima de opinião, não em cima de fato. Isso que as redes sociais promovem e por isso que tem também por isso, né? Não é só isso, mas também por isso circula tanta desinformação. Então, nem sempre eu acho que é positivo para o jornalismo colocar várias opiniões, porque tem assuntos que não se deve ter duas opiniões. Racismo não tem opinião a favor do racismo, não se deve ter. Eu acho que no espírito democrático não prevê isso. Então, é uma questão difícil essa dos dois lados. Não estou dando uma resposta, eu estou fazendo a reflexão mesmo, acho que ela é uma questão difícil. Acho que tem esse ponto crítico em situações que não são pacíficas, enfim, consensuais e tal, mas tem outras questões que dentro da sociedade democrática o jornalismo deveria, talvez, né, para evitar de ser o propagador, de dar voz para esse tipo de discurso, de ele posicionar. O outro ponto é que obviamente, eu concordo com o professor que, com certeza, os cientistas da Fiocruz estão muito melhores munidos de conhecimento e de informação para verificar uma notícia fraudulenta sobre Covid-19. Mas a minha questão sobre se não é o jornalismo quem é que checa é o seguinte:
A atividade fim do cientista não é fazer checagem de fatos. A atividade fim do cientista que está lá na Fiocruz é desenvolver o medicamento, é desenvolver a vacina, é produzir a ciência. E essa ciência abasteceu o jornalista, que para mim é quem tem na sua atividade fim a informação, ou pelo menos uma das carreiras que tem na sua atividade fim a informação. Esse cientista que está lá na Fiocruz está produzindo conhecimento que deve ser a base para a minha verificação. A minha atividade fim é verificar, a do cientista é produzir ciência. Então, é essa reflexão também, porque claro que eu sei que ele está muito mais preparado, assim como um jurista está muito mais preparado, assim como um economista está muito mais preparado numa situação de, sei lá, fluxo de caixa do governo. Mas é isso, a atividade fim do jornalista é a informação. Num ambiente em que a gente está precisando trabalhar com informação, eu acho que esse é o profissional que naturalmente está nesse caminho. E aí o que defendemos é que vamos então fazer esse trabalho cada vez mais com base em evidências, com base em fatos e dados e seguindo esse caminho da checagem. E o último ponto, porque são vários ganchos que vocês deixam aí nas falas de vocês, eu me pergunto, né, se a gente não dá importância demais para a Globo. Olha o que aconteceu em 2018. Um presidente foi eleito sem ter participado de um único debate. Eu tenho uma enteada de 19 anos que nunca assistiu o Jornal Nacional. Ela definitivamente não é pautada e não se informa pela Globo. Então, eu sei que a minha realidade, possivelmente, porque eu moro no sul do país, porque eu sou de classe média, porque isso, porque aquilo, ela não é a da maioria dos brasileiros, eu tenho consciência disso. Mas também é nesses ambientes em que há menos acesso e que o WhatsApp bomba. Porque a gente tem uma política de redes sociais ilimitadas, em que a pessoa não tem internet, mas tem o WhatsApp, e esses disparos estão acontecendo. Então, eu me pergunto se a gente não está dando importância demais para a Globo e para as outras corporações de mídia, enquanto, na verdade, a transformação está acontecendo em outros espaços, para o bem e para o mal. Ela está acontecendo em outros espaços, essa proliferação de conteúdos, ela está acontecendo em outros espaços e as respostas do jornalismo também estão acontecendo em outros espaços. Acho que tem muitas iniciativas novas, menores, com muita dificuldade, mas muitas, talvez o professor vai dizer que ainda somos iludidos, mas que estamos buscando outras alternativas para fazer esse trabalho. Entrar nessa questão, eu concordo inteiramente com a Thaís que há outros espaços, tanto que a gente falou a importância hoje das redes sociais, a velocidade que isso alcança. Meus filhos não leem jornal impresso, eles só veem via internet, via os online, né? E isso tem uma rapidez absurda. Essa geração não vê televisão, eles vão realmente ver o WhatsApp, os Twitter e essas coisas. Claro que isso ajudou a eleger Bolsonaro, Trump, o Brexit lá na Inglaterra, no Reino Unido. A gente tem todo esse movimento de massa de rede social, intenso, massivo mesmo. Mas, ainda assim, eu acho também que a Globo, sem querer superestimá-la, e ela tem uma importância gigantesca, ajudou a eleger Bolsonaro, sim, à medida que foi construído todo um caminho da polarização. Ninguém, basicamente a classe média ou, sei lá, alguns estratos sociais não votaram no Bolsonaro, que consideram um boçal, na visão dessa classe, mas votou para derrubar o paupérrimo do homem que não tem um dedo, do PT, do Lula, aquele discurso racista, preconceituoso e pobre, né? Então, tem toda essa questão que foi pavimentada pela Globo. E ela hoje está tomando um pouco do veneno que ela ajudou a construir, criando esses grandes mitos, como foi o Moro, como foi o antipetismo, sem querer defender ou não petismo ou não, mas o que se construiu com base nessa polarização. Então, essa eleição é fruto, sim, de uma construção da televisão aberta, que ainda tem uma influência muito grande na sociedade brasileira, que assiste muito televisão. Então, acho que tem sim. Eu queria também comentar um pouquinho, que a Thaís falou rapidamente para dar espaço para o professor, para o André, sobre a questão dos dois lados. Quando a gente fala na imprensa de dois lados, não é literalmente dois lados, são alguns lados. Se a gente ficar em achismos e opiniões, não serão dois lados, serão manipulações de um mesmo, que a gente vê isso muito. A gente ouve dois lados manipulados.
Mas, por exemplo, quando eu me refiro, se eu for fazer uma matéria sobre hoje, meio ambiente, eu vou ouvir o Ministério do Meio Ambiente, mas eu quero ouvir também o INPE, que hoje é uma oposição aos dados manipulados desse Ministério Oficial. Eu vou ouvir o Greenpeace, que eu acho que é um outro lado, eu vou ouvir as ONGs, eu vou tentar ouvir o maior número possível de opiniões sobre aquele assunto. Então, são realmente alguns lados, né? Os jornais impressos fizeram isso durante bastante tempo. A Gazeta Mercantil era um jornal, a Thaís certamente não conheceu, mas o André conheceu, um jornal que a gente brincava até que não tinha alma, ele não tinha um lead esquentado, ele não tinha notícias de impacto, mas ele tinha um jornal de reflexão, e que foi dada, que substituiu o Valor. Hoje a Gazeta Mercantil está toda migrada no Valor, aonde eu contribuo. Então, é um jornal que é mais... Hoje ele é 100% Globo, antes era da Folha e Globo. Hoje é um jornal mais equilibrado. Claro que tem os interesses corporativos e tudo, como toda a empresa tem. Mas o jornal que permita você ter mais equilíbrio de espaços de opiniões. Você dividir melhor o seu espaço. Uma matéria de, sei lá, 4.000 caracteres, você tentar diminuir 2.000 para cá e 2.000 para lá ou para outras posições. Reforma da Previdência foi clara a cobertura disso. Só se ouvia o lado neoliberal em defesa da reforma da Previdência. Mas você tem o sindicato dos fiscais, você tem a associação do IBGE, você tem todo um outro, dois lados, com informações consubstanciadas e sérias. Não são só achismo, não interessa realmente. Eu só queria fazer esse tipo de ponderação. Acho que tem espaço para trabalhar nesse jornalismo de vários lados, de plural. E alguns jornais estão vendo isso. A Folha é um jornal que tem muito articulista de posições mais plurais, diferentemente do Estadão. A Folha está buscando um pouco esse caminho, na opinião. Então, eu sou crente, quero continuar crente. Não quero ser cética. Eu acredito no jornalismo, no bom jornalismo. Acho que ele existe. Bom, eu acho que a televisão e a mídia massiva, que é assim que o professor André Lemos chama, mídia massiva, eu acho que a mídia massiva é um animal em extinção. Se alguém que estiver na faculdade de comunicação, for entrar na faculdade de comunicação, meu filho queria fazer faculdade de comunicação. E eu falei para ele, meu filho, não faça faculdade de comunicação, porque comunicação é uma profissão em extinção. Não vai existir daqui a 10 anos mais jornalista. Acabou. Como não existe mais bibliotecário, livreiro, cara que vende livro. Acabou. É na internet. Várias profissões vão acabar e outras vão surgir. E esse é uma desestabilização que as mídias pós-massivas, como fala o professor André Lemos, anunciam. Então, eu, inclusive, acho que essa fúria da mídia massiva contra as mídias digitais, em tarjá-las com esse selo de falta de qualidade, de fake news, é uma estratégia de chamar para si, a mídia massiva, o ambiente da verdade. O que eu estou tentando falar aqui com vocês hoje é que a mídia massiva não é o ambiente da verdade. Não é o ambiente da verdade, não foi o ambiente da verdade e não será o ambiente da verdade, porque, como diz Hannah Arendt, ela serve ao poder e se serve do poder, porque é uma empresa e é uma grande indústria que requer para seu funcionamento financiamento, investimento, em boa parte público. Boa parte do investimento da grande imprensa ou da grande mídia é um investimento público, também investimento privado, mas em grande parte investimento público. Então, nesse sentido, eu não tenho ilusão alguma de que a mídia massiva ela serve ao poder e se serve do poder. Essa coisa de mostrar mais de uma parte, mais de um lado, isso vai aparecer lá no Valor, que é um jornal que ninguém assiste. No dia que o candidato Bolsonaro entrou no Jornal Nacional, eu vou levar essa para o caixão também, Andréia, com o chamado Kit Gay, que é aquele livro escrito por uma autora francesa, traduzido para o português,
aquele livro, publicado em vários idiomas do mundo inteiro, virou kit gay. William Bonner não contestou ele em nada, nem no dia que o candidato Bolsonaro falou, e nem no dia seguinte. Não fizeram fact-checking no dia seguinte para desmontar essa mentira que é dizer que aquele livro, publicado por uma autora francesa, era kit gay. Não fizeram fact-checking. Aquilo ficou como o kit gay. E até agora, o nosso derrotado candidato à eleição aqui na Prefeitura do Rio de Janeiro insistia na história do kit gay. Acho que aí em Porto Alegre, o candidato que ganhou a eleição, talvez não sei que não acompanhei a eleição, mas aqui no Rio, o bispo Crivella, candidato à reeleição à Prefeitura do Rio de Janeiro, insistia que haveria kit gay distribuído pelo prefeito Eduardo Paes, porque o PSOL, que estava apoiando o Eduardo Paes, olha a fantasia do cara, vai até lá, vai lá longe, iria assumir a Secretaria de Educação e ia distribuir o kit gay O Freixo nunca falou que vai ser secretaria nenhuma, nem o PSOL vai ser secretaria nenhuma, só que entre o Crivella e o Eduardo Paes, o PSOL ia apoiar o Eduardo Paes, mas no dia seguinte da eleição iria ser oposição ao Eduardo Paes. Mas o Crivella inventou essa história. Então, nesse sentido, é que eu falo, e continuo falando, que a TV, a mídia massiva, é um animal em extinção. A profissão de jornalista é um animal em extinção. Né? Não tem mais... ou esse menino, como é que chama? Esse blogueiro que é... Esqueci o nome dele agora. Então, 2 milhões de seguidores, 3 milhões de seguidores. Felipe Neto. Felipe Neto tem graduação em nada. Forma opinião, posta notícia, faz debate, tem milhões de seguidores. Entendeu? Então, a graduação de jornalismo, eu falei, Pedro, melhor não. A mãe dele era jornalista, ele queria ser jornalista igual a mãe, eu falei, eu tinha essa ilusão dele, eu vou fazer o direito, tão feliz hoje como advogado. Ele vai trabalhar na saúde, André? Não. Ele está seguindo o pai, não. Agora, sobre a história da Fiocruz, Thaís, eu defendo a ideia, e aproveito aqui essa emissão, mais uma vez, para defender a minha bandeira. A minha bandeira é a seguinte, eu acho que a Fiocruz sempre fala de missão institucional. Nós temos uma gestão na Fiocruz muito democrática, existem todos os diretores de departamento, todos os chefes de departamento, diretores de unidade, a presidente, são todos eleitos por nós com votos diretos e secretos. Além disso, existe uma espécie de uma constituinte, que a gente chama de congresso interno, que se reúne cada 2 anos, com representação proporcional de cada setor. Então, são muito democráticos. E sempre se discute, se debate a missão da Fiocruz para esse novo milênio. Eu sou daqueles que defende que uma das missões da Fiocruz nesse novo milênio tem a ver com certificação de informação disponível na internet sobre saúde. Nós temos muitos jornalistas, Thaís. Nós temos, inclusive, uma unidade, que é onde o nosso jornalista Igor Sacramento trabalha, que é o ICICT, que é o Instituto de Informação e Comunicação Científica e Tecnológica em Saúde, né, que poderia chamar para si essa missão institucional de fazer fact-checking com fatos e com sites e com aplicativos. Eu vejo aqui, outro dia, entrei nesse Google Play Store, a quantidade enorme de aplicativos. As pessoas estão baixando o aplicativo, estão fazendo aquilo que o aplicativo orienta, e isso é baseado no quê? Na educação física. Eu dou um exemplo dar um exercício de respiração. Como é que vai dar exercício de respiração? Isso tem otorrinolaringologia certificando aquele exercício? Quem é que inventou? De onde é que vem aquele exercício? As pessoas estão comprando aquele negócio, estão usando aquele negócio, vocês vão morrer asfixiadas e não com uma melhor respiração. Então, eu acho que deveria ter a Fiocruz como missão para o novo século, para o SUS, como função do SUS e da Fiocruz, a certificação, avaliação e certificação de veículos de comunicação da mídia pós-massiva. Ela teria, agora não são os cientistas, o cara que é lá no microscópio, ela vai recorrer a uma fonte ou outra para poder certificar ou não. Tem um processo para certificar. Né? Nós temos um processo já consolidado de certificação de site. Né? Então, a gente está querendo agora
fazer, colocar isso para frente. Mas, enfim, não temos tido muito êxito nessa ideia, porque realmente é uma ideia muito nova, apesar de já termos passado mais de 20 anos, praticamente, que vivemos com isso aqui na nossa mão, né? E ninguém... Eu hoje não vivo sem isso, porque eu não consigo ver nada, e sem isso. O resto tudo eu acho que eu vi. É cartão de débito. São as 3 coisas que eu vi. O resto tudo, eu tô com essa camisa, troco uma camisa, boto outra. Agora, se isso aqui sumir, se isso aqui eu perder e o cartão, acabou minha vida. Minha vida se resume hoje nos 3 utensílios básicos da minha vida. É celular, cartão e óculos. Acabou. Não tem mais nada. Agora o celular é tudo, né? O celular você fala, o celular você pesquisa, o celular você recebe informação. O celular é tudo. Eu estou hoje com 60 anos, Thaís, quando é que eu, lá em 75, quando Vladimir Herzog foi assassinado, poderia imaginar que eu viveria com um negócio desse na minha mão? Ninguém de sã consciência poderia falar isso. Se alguém falasse isso, ia ser tido como maluco, doidão, ou drogado, qualquer coisa do gênero. Não poderia imaginar um negócio desse. Porque eu sou do tempo que pesquisa bibliográfica se fazia dentro de biblioteca. No meu tempo, pesquisa bibliográfica, eu tinha que entrar na biblioteca, pegar a ficha, preencher o papelzinho, e é assim que fazia pesquisa. Hoje em dia, eu estou escrevendo aqui, aperto o botão, entra na biblioteca do Congresso Americano. Então, é um fenômeno realmente pervasivo, como os americanos estão dizendo agora. Pervasivo, ele está em tudo, está em toda a nossa vida. E se está em toda a nossa vida, evidentemente que vão ter aproveitadores, vão ter interesses, outros interesses, talvez associados aos mesmos interesses antigos, né? Eu acho, inclusive, vou discordar, permitir discordar da Thaís, eu acho que, por exemplo, o racismo tem que ser debatido com os 2 lados. O nosso país é um país racista. Eu quero muito ouvir os racistas falando e eu quero que os não racistas debatam com os racistas. Porque os racistas têm que apresentar os seus argumentos, né? Como os misóginos, como os homofóbicos, têm que apresentar seus argumentos, né? Então, eu acho que a mídia massiva ou pós-massiva deve ser um encontro da pluralidade, da democracia, das ideias e das opiniões. Agora, inclusive, o atual presidente, não sei se é o diretor dessa associação Palmares, quer mudar o nome da associação, botar outro nome. Não é Palmares não existiu, né? Eu recebo aqui informações do site do Brasil Paralelo. O Brasil Paralelo quer mostrar uma outra história do Brasil, uma história diferente da história do Brasil. Então, vivemos esse momento, mas esse momento é de uma riqueza impressionante e a gente tem que estar o tempo todo conectado, então a gente perde um pouco no segundo o curso da história. Andréia. Maravilha. Então, Thaís. Não, só queria que você fizesse as suas considerações finais para a gente dar um fecho de ouro. A nossa emérita convidada, a professora Thaís. Perfeito. Não, eu assim, em primeiríssimo lugar, professor André, eu aplaudo que a Fiocruz faça e desejo você a primeira a divulgar essa iniciativa da Fiocruz. O meu ponto de reflexão, e aí eu vou discordar também, eu não acho que o jornalismo acabou, eu acho que o jornalismo, inclusive essa é a minha tese de doutorado, o jornalismo está passando por uma mudança paradigmática. O jornalismo, ele está indo, eu ouso dizer que estamos em um período pré-paradigmático, porque eu concordo até aí, eu concordo que sim, esse jornalismo que a gente conhece, tanto está criticando aí nas falas ao longo da noite, ele provavelmente não vai sobreviver realmente por muito mais décadas. Mas o jornalismo, ele está tentando sobreviver e está conseguindo sobreviver e se posicionar em outros ambientes, de outras formas, com outras estruturas, e a sociedade, eu acho que a era da desinformação mostra que precisa, sim, de informação e precisa de gente o seu compromisso seja a informação. Então, se vai precisar de jornalistas para trabalhar lá na Fiocruz, para fazer a checagem dos conteúdos científicos com a ajuda dos cientistas, então acho que o jornalismo ainda não acabou. E eu estou usando a Fiocruz alegoricamente, porque realmente acho que é glorioso se a Fiocruz fizer isso. Talvez a Fiocruz tenha melhores condições, inclusive, de financiamento de um trabalho desses, que é um dos grandes problemas, né? Claro. Por um lado, a gente critica porque a grande mídia é serva do poder econômico, etc., etc., mas jornalista também precisa comprar pão para comer.
Então, o jornalista também precisa de salário, então a gente precisa pensar nesses modelos de financiamento. E toda essa mudança que passa pelo modelo de financiamento, passa pela estrutura das empresas e pelo próprio processo jornalístico, cada vez mais direcionado para essa busca de evidências, muito próxima dos cientistas, como lá na Fiocruz, nesse futuro projeto que eu espero ver acontecer. Eu acho que antes de dizer que ele acabou, eu prefiro dizer que ele está se transformando. Ele está passando por uma mudança. Não sei se a minha geração vai poder afirmar com toda certeza qual será o novo paradigma e se instaurou um novo paradigma, mas eu acho que a gente está numa disputa aí, numa mudança, enfim, algo que é além do que a gente pode alcançar com o que a gente está vendo hoje. E então minhas considerações finais vão nessa direção, assim, que a gente, o jornalismo de verificação que eu defendo, ele está nessa perspectiva, ele está numa perspectiva de mudança, de paradigmas que não são só do jornalismo, que são da vida em sociedade, que são do consumo de mídia de uma maneira ampla, que são também da economia, da estrutura política, enfim. Acho que a sociedade nos últimos 20 anos é pouco tempo, 20 anos, mas atravessou talvez mudanças que em tantas décadas não se viu acontecer de forma tão intensa e acelerada do que nos últimos 20 anos, e por isso a nossa dificuldade de pensar sobre isso. Mas eu afirmo que informação é necessário e que há espaço para a gente trabalhar com jornalismo nessa perspectiva, com informação num cenário de desinformação. Bom. Ela tem algum momentinho ainda, André? Quer rebater? Considerações finais são do professor André. Eu queria dizer reforço as palavras da professora Thais, mas eu queria sinalizar o seguinte: agora, esse ano, vários editais, Thais, foram lançados pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, pela CAPES, pelo CNPq, pela Fiocruz, e se eu não estiver enganado, em nenhum deles havia menção a pesquisas e a iniciativas relacionadas de maneira genérica com comunicação e Covid. A sensação que eu tenho é de esquizofrenia. Alguém está esquizofrênico. Eu acho que sou eu. Normalmente eu sempre acho que o culpado sou eu. Eu tenho esse problema de achar que eu sou sempre culpado de alguma coisa. Porque o mundo que eu estou vendo, eu acho que o mundo que nós estamos vendo é um mundo mediado, se não dominado, se não contaminado pelas mídias digitais. E, inclusive na Covid, sobretudo na Covid, nesse momento de Covid, com as disputas de verdades ali o tempo todo no mercado de ideias, né? Seja no Facebook, seja no WhatsApp, seja na televisão, seja em todos os ambientes. Então você é um policymaker, você está no CNPq, você está na CAPES, você está na presidência da Fiocruz, lança o edital, e editais de 5 milhões, 10 milhões, editais grandes, onde nós estamos precisando de dinheiro para desenvolver esse nosso trabalho de fact-check, de avaliação de site, tudo isso, não é? Não tem uma linha voltada para isso. Tudo ainda na lógica da biomedicina, do diagnóstico, da vacina, do tratamento, do respiradouro. Claro que isso é fundamental, não estou querendo dizer que isso não seja fundamental, mas a prevenção, o cuidado, a atenção são, sobretudo, patrimônios da informação. A informação é que teria essa função, informação de qualidade, informação correta, né? E não isso que nós estamos vivendo, esse embate constante de informações. Então, eu queria aproveitar aqui a audiência, a presença dessa jovem, promissora pesquisadora, a Thais, e a Andréia, que está iniciando seu doutorado, e a nossa colega Lívia, e fazer um chamamento aos responsáveis por formulação de políticas públicas que incluam na agenda o tema da comunicação, sobretudo a comunicação das novas mídias, das mídias digitais, para que a gente avalie as fake news, para que a gente faça o fact-checking, para que a gente produza conteúdos novos, para que a gente avalie a qualidade da informação em sites de saúde, para que a gente eventualmente avalie aplicativos. Tem várias vias para a gente fazer isso, mas não façam de conta que isso não existe, porque, ao contrário, isso existe, isso nos domina quase que completamente. A mim, a Thais, a Lívia, a Andréia, e eu acho que é todos nós que estamos participando desse evento aqui.
Tá? Então, eu queria fazer André acabou de dar uma boa pauta para a matéria, tá vendo? Matéria jornalística. Maravilha. Pronto. Lívia, Então, suas considerações finais, por favor. Vamos lá, Lívia. Olha, André, eu queria agradecer o convite de participar dessa conversa tão instigante, falar de um assunto que é tão apaixonante quanto o jornalismo, que é uma coisa que eu gosto de fazer, acredito. E isso me faz lembrar, recentemente eu me convidaram para fazer uma palestrazinha num curso esse ano, no início do ano, no curso de graduação de comunicação aqui na UFRJ, na ECO. E aí eu cheguei e falei do meu entusiasmo pelo jornalismo, a minha crença que o jornalismo vai continuar, inclusive eu acho que o jornalismo impresso está buscando uma nova maneira de sobrevivência, com artigos mais estruturados, mais analíticos, uma coisa não tão só pontual, isso ficaria mais para as redes sociais e online e tal. E então, contando um pouco da minha experiência, e um aluno perguntou assim para mim, você então acha que é bom fazer jornalismo? A gente está fazendo, era o pessoal de terceiro ano de graduação. Falei, acho que é uma profissão linda, acho que você deve continuar assim. E esse aluno me agradeceu, falou assim, que bom ouvir isso, porque todo mundo que vem aqui diz para a gente não fazer jornalismo, que é uma profissão em extinção, que vai acabar, que não ganha nada, que vai morrer de fome. Falei, não, faça. Não vai ganhar muito, mas vai ser muito feliz, viu? Fazendo um bom jornalismo. Então, eu acho que é isso, tem que acreditar na boa informação, eu acho que isso é via o jornalismo. Você vai se informar via jornalismo, viu, André? Olha, o debate superou absurdamente as minhas expectativas. Eu acho que as polêmicas, elas deixam um gostinho de quero mais. Eu já estou com ideia aqui de várias outras pautas para chamar a Thaís, para chamar o André, para chamar a Lívia e outros convidados, claro. E eu acho que tem assim, é o assunto que a gente tem que se debruçar. Por isso que esse programa foi criado, né? Pensando os rumos da comunicação. Eu acho que está tudo em aberto. Talvez a Thaís tenha criado a frase, né? Estamos num momento pré-paradigmático da comunicação e do jornalismo em particular, mas da comunicação no todo, talvez. E eu queria muito agradecer a vocês todos. Esse programa vai ao ar na quinta-feira, dia 10 de dezembro, às 19h30. Ok? Um grande beijo para todo mundo. Muito obrigada. Tchau, Thaís. Tchau, Lívia. Obrigada, gente. Tchau, Foi um André. prazer. Obrigada mesmo. Obrigado. Um abraço.